diariamente. Em francês, eu não sei, eu desenvolvi esse hábito lá. Antes eu não era tão ligado assim no direito internacional, mas isso foi o meu jeito de começar a estudar para o CACD, Uhum. sabe? Eu vou fazer esse ano a nível, vamos dizer, trainee, né? Porque assim como você falou, né, não tinha orientação, mas até mesmo para as pessoas assim de primeira viagem, você tem dica? Teve uma galera que perguntou assim, dica para aprender idiomas, né? Que o diploma tem, mas assim, mais especificamente para estudar para o CACD. Eu imagino que como é uma maratona, a gente começa aos pouquinhos. Geralmente começa pelos pontos que são Não mais pode fracos, né? soltar, acabar o gás nos 5 primeiros quilômetros, você tá ferrado. Tem que começar aos pouquinhos. Tem hoje ferramentas como o Anki, se eu não me engano que esse que é o nome, que é aquele de flipcard, né? Então você escreve a pergunta de um lado, a resposta do outro. E aí você, quando responde as perguntas de um concurso, por exemplo, você vai constantemente retomando aquela pergunta que você já respondeu uma vez para ver se você lembra a Claro. resposta. Você usava esse tipo de técnica? Sim, sim. Eu acho que tem várias dicas, né? Poderia aqui passar a noite dando várias dicas. Mas eu acho que a primeira coisa é você entender a banca do concurso. Me parece que mudou há alguns anos. Na minha época era o CESP e o UNB que fazia a prova. Então, cada banca tem a sua idiosincrasia. Eu nunca fiz concurso da GV, mas dizem que a prova de português de redação da GV é impossível. É uma coisa que é o português da GV. Não sei. Se tiver alguém da GV aí acompanhando, desculpe. Mas é o que dizem. Então, quando eu prestei, eu acabei tendo de me condicionar à forma de fazer prova do CESP e UNB. E aí, eles têm uma coisa engraçada que eles têm dois tipos de questões na prova objetiva. Certo e errado, cada pergunta valendo 0,25 pontos. Então, você fecha as 4 perguntas, você ganha 1 ponto. E múltipla escolha. São 5 perguntas, são 5 respostas. Na prova certo e errado, uma resposta errada anula uma resposta certa. Então, você pode ter, inclusive, pontuação negativa na questão. Então, eu nunca tinha visto aquilo na vida. Era uma coisa do CESP, que é uma grande empresa de concursos em Brasília. Então, a galera de Brasília, que fazia já concurso em Brasília, o vestibular, acho que era CESP já, a galera já saía, né, na frente. Então, passar no concurso CSD não é uma prova de quem é o mais inteligente. É uma seleção do mais adaptável, eu diria. Muito interessante. É uma prova de adaptação. Você chutou na prova? Ou o que você respondeu ali era o que então, nessas questões de certo e errado, isso é feito para desestimular o chute. Tem várias teorias. Tem gente que diz que vale a pena, tem gente que diz que não vale a pena. Eu não chutava. Bom. Não chutava. Mas aí, de novo, como agora mudou a banca, eu não sei como é que funciona essa banca. Então, como eu dizia, é uma prova de adaptação. O mais adaptável passa. E o mais adaptável, o mais resiliente e o que tem mais fôlego. Porque, como eu dizia, é um tiro longo. Então, é isso. Você aprender a estudar para a prova. Você tem um método de estudo que funcione para você. Você tem que entender como é que funciona. Fazer sempre uma autoavaliação. Não achar que quanto mais você vai estudar, mais você vai aprender, sem fazer um processo de reflexão se aquela metodologia de estudo está funcionando. Eu vi muita gente se matar de estudar durante anos e não passava no TPS nunca. Que o TPS é teste de pré-seleção, a primeira fase. E não mudava a fórmula. No ano seguinte repetia a fórmula. Então não vai dar certo. Então, acho que uma coisa que funcionou para mim é que eu vi ao longo desses 4 anos a evolução. Perdi no primeiro ano, caí no TPS. No segundo ano, até o final, 45º. No terceiro ano, 34º. No quarto ano, eu entrei. Então, assim, eu fui vendo que o meu método de estudo estava funcionando. Era uma questão de tempo. Estava amadurecendo e ia chegar a minha hora. Então, eu diria que essa é outra dica. Ter um método de estudo claro. Obviamente, vai exigir muita disciplina, muitas horas de estudo. Eu estudava no mínimo 8 horas por dia. De domingo a domingo. Peraí, 8 horas por dia sem parar? No mínimo. Líquido, né? Horas líquidas. Boto fé, mas isso você... Horas bruta e vai dar 10, 11, 9, 10, 11. Você acordava de manhã? Acordava já. Direto. Eu lembro que eu morava... Para quem conhece São Paulo,
Eu morava na casa da minha tia, que era Jardim João 23. Era o quilômetro 17 da Raposo Tavares, era quase em Cotia, cidade de Cotia. E o cursinho era no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal de São Paulo. Dá uma andada. Então, era aquele ônibus lotado de manhã cedo. Quando o ônibus ia rápido, você gastava 50 minutos. Se tivesse algum acidente na Ilhéus Itabuna. Ilhéus Itabuna. Se tivesse algum acidente, você 1h30. Eu cheguei a passar 2h30 no ônibus. Então, eu ganhava muito tempo também no trajeto estudando. Eu gravava as aulas com gravador. E aí eu ia ouvindo as aulas durante o trajeto. Ou, quando eu dava sorte de sentado, ia lendo. E eu sempre digo que eu li as 4 eras de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um historiador muito conhecido. E é um cara que é importante para a prova de História Geral. Tem prova de História Geral na primeira fase do concurso. E são 4 volumes. Começa com a era dos... A era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e a era... A última, eu esqueci. São 4 volumes. São livros históricos. Livro de História Geral. História geral. Mundial. A Era dos Extremos é o 4º volume. E eu li esses 4 volumes no ônibus. Né? Ao longo desses anos... Ao longo desse período, eu li os 4 volumes. Então, eu já ia estudando. Eu chegava no cursinho 8 da manhã, 8h30. E aí, já tinha as aulas. Almoçava por ali. À tarde, biblioteca. À noite, às vezes, tinha aula. Chegava às 8h30 da manhã no cursinho. Saía 10 horas da noite. Chegava em casa 11 horas da noite, 11h30. Meia-noite, quase. Era prazeroso? Você me permite perguntar isso? Muito. Eu acho que isso faz a diferença. Muito. Acho que isso faz a diferença. Nenhum momento foi um sacrifício. Obviamente Olha pra isso. Obviamente que aquilo... Você sente um cansaço até físico e mental. Às vezes você fica esgotado. Mas era uma... Sabe o marombeiro? O cara que gosta de levantar peso, puxar ferro. Imagina. Obviamente você sente a fadiga, mas é uma coisa prazerosa, que te traz prazer, satisfação. Uhum. E pra mim era... Eu tava chegando em São Paulo, imagina. Saí daqui, no interior da Bahia, fui estudar. E a galera lá, só a galera da pesada. Meus colegas estudavam nas melhores escolas de São Paulo, porque era um cursinho caro. Então, eu estava estudando com a elite da cidade. Pessoas que estudaram nos melhores colégios, que nem precisaram fazer muitas vezes intercâmbio, porque moraram fora. Então, eu sabia que ao chegar ali, eu tinha que ralar muito para nivelar com essa galera, para começar a participar da brincadeira, para entrar no rolê. Então, o primeiro ano foi só para eu nivelar. Eu entrava muito e saía calado. Não fazia pergunta, ficava só anotando. Mas, assim, era muito estimulante para mim. Porque foi uma avalanche de informação. E aí, eu falei, meu Deus, tem isso tudo no mundo mesmo. Assim, foi um mind-blowing, assim. Eu acho que foi o momento da minha vida intelectualmente mais estimulante. Até mais do que Rio Branco. Rio Branco, você entra, você já... Se você passa na peneira, meu amigo... O mais difícil é passar, né? O mais difícil é passar. Então, o primeiro ano foi, assim, um tesão, assim, incrível. Então, eu estudava feliz da vida, assim. Chegava um limite que eu precisava parar, mas era o meu limite físico. Você já sentiu esse prazer desde a graduação? Ou foi estudar para o CACD que foi prazeroso? A graduação foi um começo... e eu acho que os intercâmbios foram também importantes. Uhum. Né? A primeira viagem de avião que eu faço na vida é para Madrid, na época do Léo. Cidade mais... Eu nunca tinha saído do estado da Bahia. Conhecia Salvador, era a cidade mais distante que eu conhecia, isso aos 20 e poucos anos. Então, imagina, você sair da sua cidade pela primeira vez na vida, primeira viagem de avião, você vai sozinho para viagem internacional... durante o seu curso. Então, aquilo foi. Deve ser. Então, assim, os intercâmbios foram muito importantes para solidificar, assim, essa sede de é isso que eu quero, sabe? Uhum. E depois La Rochelle, 6 meses lá também. Então, a faculdade foi, assim, foi um comecinho, um aperitivo. E acho que os intercâmbios foram importantes para solidificar. E aí eu saí com muita fome, né? Para me preparar.
Então, acho que em nenhum momento eu senti que foi um sacrifício. Não senti que eu estava abrindo mão, sabe? Ai, meu Deus, eu podia estar curtindo. Eu acho que o meu maior sofrimento era a angústia de ver os anos se passarem e eu não conseguir. E eu começar a colocar aquilo em xeque, em dúvida. Será que eu não estou dando burro em ponta de faca? Será que meu caminho não é outro? A idade foi passando. Meu irmão mais novo que se formou. Aí você começa, como eu dizia, da mochila. Você começa a colocar pedra na mochila, vai ficando pesado. Mas o estudo foi um processo prazeroso. Muito prazeroso. Eu não sei, até com esse podcast, inclusive, eu gostaria muito de espalhar a palavra do Lea para que mais universidades de Lea existissem no Brasil, para que mais pessoas tivessem essa experiência, porque o intercâmbio muda a vida, Sim. sabe? Abre a visão de mundo que a gente tem. E eu acho que um curso desse, mais universidades no Brasil, para mais gente ter oportunidade. Porque quando eu cheguei lá em La Rochelle e eu olhei assim para o panorama das pessoas que estavam lá também, inclusive, eu parava para pensar que assim, não era, assim, na conjuntura do sistema, para uma pessoa do interior da Bahia tá vindo estudar, fazer um intercâmbio para aqui. Porque se não for o Lea, essa oportunidade não ia acontecer, pelo menos para mim, né? Agora deixa eu bancar o entrevistador. E Perfeito. você em Harvard? Sim. Também deve ter sido uma coisa incrível, né? Você estava falando aí da rotina, quando eu perguntei de acordar 8 horas da manhã para estudar. Eu só tive essa rotina de estudo de prazer quando foi para estudar para ir para Harvard. Porque eu comecei esse processo lá na França, então estava lá em intercâmbio, e assim, eu ia voltar para o Brasil, eu já não estava gostando da Europa. Não era um lugar para mim. Eu tinha um ilhéense que me empregou lá em La Rochelle. E aí ele falava, Joãozão, você veio com mais 5 brasileiros e você é o único maluco que tá voltando. Por que você tá voltando? Você não já viajou aqui? Pra onde você foi? Eu falei, eu fui pra Holanda, eu fui pra Paris, conheci Bordeaux. Então, quanto é que você ganha aqui? Aí eu trabalhava entregando pizza. Era livreur. E aí eu ganhava 500 euros, mais ou menos. Eram uns 2.500 reais. Ele falou, isso aqui é um subemprego. Imagina quando você trabalhar. Aí você tá viajando, tá ganhando bem, por que você vai voltar? Eu falo, cara, é isso. Porque aqui eu sinto que eu tô conhecendo os lugares, sabe? Eu tô viajando, eu tô ganhando dinheiro e pra mim não basta eu ganhar. Minha mãe, meu pai tem que ser capaz de estar aqui também. Meus amigos, minha família, meu tio tem que ser capaz de fazer isso aqui também. Não tô dizendo que é pra todo mundo ficar milionário e fazer uma viagem pra Paris. Tô dizendo que assim, o básico não pode faltar pra ninguém. Sim. E eu voltando, eu já tava perto de acabar de voltar, eu vou voltando, eu quero ajudar a galera lá. Mas como é que eu vou ajudar? O que é que eu faço da vida? Sabe, eu vou ser mais um de Lea, que viajou pra fora, que vai voltar e vai ser professor de francês. Vou ser professor de inglês, o que é que eu vou fazer? E aí, no primeiro episódio, quem quisesse saber a história completa, primeiro episódio do Poliglota, aí eu falei que eu comecei a fuçar curso ainda lá na França, e eu descobri que tinha um instituto em Salvador, o Instituto Diplôme, que ele organiza a galera, forma as delegações para ir para Harvard, para participar do Harvard National Model United Nations, que é o maior simulado da ONU do mundo. Então, eles simulam as decisões como ocorrem lá, mais ou menos, no sistema de blocos. E os países que você representa em Harvard são divididos aleatoriamente, porque seria muito fácil para mim, que sou brasileiro, ir para lá representar o Brasil. Seria fácil, né? Desenvolver os argumentos, esse tipo de coisa. Então, nessa oportunidade que eu fui, eu representei o Cazaquistão. E aí você tem que estudar a geopolítica do Cazaquistão, onde ele está situado, que relações ele tem. Para quando você chegar lá, as coisas que você disser, o pessoal de Harvard que está avaliando, eles veem se tem nexo ou não. No Itamaraty isso tem um nome, chama maço. Maço? É o maço do país. Que legal. Sabia não. Então, se preparar o maço do país, o dossiê do país. O dossiê do país, isso. E aí, nessa oportunidade que eu estava estudando para Harvard, era essa rotina. Eu acordava de manhã, sentava na cadeira e... Porque o Instituto, ele dá uma mentoria ao longo do ano. E aí, eu digo para você, foi a única época da minha vida que eu senti prazer em estudar. De acordar de manhã, ficar de manhã, saía para almoçar, para ir no banheiro e voltava para a mesa para estudar. Sim. Só nessa época, inclusive, eu fui no mês retrasado, e agora que eu voltei, já entreguei TCC, já vou me formar, então estou um pouco mais relaxado. Não perco contato com a língua, mas o pouco que eu estudo é as paradas do CACD. Então, o livro que você citou, que foi a História do Paraguai? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um dos primeiros que eu vi no vídeo de preparativo, que já está lá as técnicas de estudo, né? Tô agora preparando você já sabe, já te dei a dica dos capítulos que você precisa ler. Né? O primeiro e o último. Já me agradeça aí. Acho que vai economizar um tempo, né? Porque é uma angústia, porque dá uma angústia você ler aquele negócio. Quando você falou a grossura do livro, eu já pensei que... Mas engraçado, né? Você vê a importância, e aí acho que a gente tem que prestar tributo a... Eu sempre
sou um defensor da educação pública, né? E veja você, o que é uma universidade como a UESC, aqui no interior da Bahia, um curso como o LEA. Não conheço a história de vida de todo mundo, mas imagino que você também venha de um lugar de luta, como eu vim. E imagina, olha as portas que o curso abre, né? De você poder, numa universidade pública, por meio de um convênio. Eu fui para La Rochelle, morei 6 meses lá, ganhando uma bolsa de estudos, né, em euros, me mantendo ali, com dificuldade, mas me mantendo. Sim, eu jamais teria condições de ter tido aquela experiência com recursos próprios. Isso é. Então é revolucionário. Eu me lembro que havia uma certa incompreensão na época do LEA sobre o que era o curso. Até hoje. As outras pessoas faziam até chacota, né? Quem faz LEA é o que é viajante, que parecia um curso só para fazer intercâmbio. Não é. É muito revolucionário isso, né? As possibilidades que o curso te dá para pessoas que, como nós, eu particularmente, em outra situação, não poderia ter tido. E foi fundamental essa experiência, essa vivência, para que eu fosse aprovado no concurso. Exato, perfeito. Porque foi o que me deu um domínio do francês, do espanhol, que consolidou em mim a convicção de que eu queria ser diplomata, né? Elevou minha autoestima. Falei, pô, eu saí de Ilhéus, entrei no avião pela primeira vez na vida e fui para a Europa, cara. Eu não vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso. É isso aí. Então, assim, é muito importante o papel social que o LEA cumpre também, que às vezes a gente, né, take for granted, assim. Mas não é. É muito importante e, de novo, aqui no interior da Bahia, a gente sabe a condição socioeconômica da nossa região, a renda per capita é baixíssima. A gente não vem de uma região de riqueza e prosperidade, de oportunidades. Aqui tudo é muito difícil. Então, ter a UESC e o LEA prestando esse papel é muito importante. Pois é. E eu espero que com esse podcast a gente estimule assim, que mais LEAs se abram no Brasil, para que mais João Ginos tenham e se formem aqui na nossa região. Né? Porque o caminho que a gente... Eu vou falar de gente aqui agora, né? Porque a gente percorreu não é tão comum. Então, eu que fui para Harvard foi a primeira vez aqui e tal, que estava um itabunense indo para esse tipo de evento. Antes disso, eu trabalhei na Ambev, e se não fosse a Ambev, eu não teria conseguido ir para La Rochelle, porque o dinheiro que eu consegui juntar foi ali que eu fiz o estágio na Ambev. E todas essas portas, se não fosse o LEA, eu não passaria no processo seletivo da Ambev. Sim. Então, quando eu paro para pensar nas raízes, é o curso. E é um curso que não é tão conhecido, para a oportunidade de emprego não é tão valorizado, mas eu acredito que bate-papos como esse aqui abrem portas e janelas. E não sou eu, né? Eu sou o primeiro diplomata de carreira, mas tem outros colegas aí já pelo mundo, em várias agências das Nações Unidas. Tem um colega que está acho que no Programa Mundial de Alimentos, Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigo, queremos você aqui. Rodrigo, se estiver aí assistindo a gente, um abraço, viu? Tem um colega da minha turma também, o Eduardo Fujikawa, que estava no Acnur, não sei onde é que ele está agora. Estendemos o convite para o... Convidem eles, porque acho que são outros exemplos e ajudam a mostrar que não é só diplomacia também, tem outros caminhos tão legais quanto, tão relevantes quanto, tão importantes quanto. Lembro de Cíntia, grande amiga também, que eu lembro que ela estagiou em Genebra, na OMS, e depois ela liderou uma organização que era uma aliança multinacional, um pacto pela erradicação, acho que da tuberculose. Então, é um grupo que reúne parlamentares de vários países que defendem essa bandeira. Então, ela viajou vários países com eles. Nossa. Enfim, tem outros colegas em outras áreas. Tem uma colega amicíssima também, Juliana, que mora há muitos anos em Alicante, na Espanha, que está trabalhando com comércio exterior há muitos anos, numa empresa, e faz várias viagens também trabalhando em comércio exterior especificamente, está muito bem lá. Acho que os exemplos são inúmeros. Muito case de sucesso. Muitos. E a gente ainda vai ter mais e oportunidades para conversar também, porque acho que hoje a gente chegou na nossa hora aí, produção. Acho que hoje a gente vai ficar... Véi, o tempo passou rápido demais. A gente já estava conversando aqui em off, eu já estava aproveitando cada segundo aqui que a gente podia. Mas agora que a gente chegou ao final, só queria te agradecer. Valeu, meu irmão. Porque, assim, prazerzaço. Caso você não saiba, isso aqui que está acontecendo hoje,
Há um ano atrás, eu tava num quartinho de 9 metros quadrados na França, com 2 graus fazendo lá fora. E isso aqui é a realização de um sonho, sabe? Tipo assim, eu tenho um papelzinho, eu trouxe ali na mochila, que eu tracei ainda na França. Tem a lista de compras de um lado, e do outro eu falo assim, o que é que onde eu quero chegar, ainda voltando para Itabuna, com quem eu quero me relacionar. Tem que moldurar e colocar aqui. Porra, você não sabe. É porque a gente vai fazer uma reforma aqui ainda, e vai colocar tudo, porque assim... Esse rascunho. Eu tracei o rascunho de assim, se eu for ter um podcast, eu quero conversar com tais pessoas, porque esse podcast é uma grande desculpa para que, sabe, um momento como esse pudesse acontecer. Então eu tô pleno. Hoje eu vou dormir feliz, assim. Valeu, de verdade, por você tá aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Palmas aí do estúdio. Valeu, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Episódio completo no YouTube. Sigam o João e Gino nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um queijo e uma picadinha do Poliglota. Aí agora só Valeu, gente. Tamo junto.